Ao longo da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal tem fechado acordos de delação premiada com algumas pessoas investigadas pela Polícia Federal. Mas quando se trata de empresas suspeitas de participação em atividades criminosas, quem pode celebrar o acordo de leniência? A lei diz que a responsabilidade é da CGU, a Controladoria Geral da União, mas ainda há muita divergência. Muitas são as preocupações quando o assunto é acordo de leniência. Se os acordos de leniência forem realizados de uma forma que as empresas se sintam encorajadas a continuar com essas dinâmicas, e isso de alguma forma esmoreça a investigação ou prejudique avaliações da investigação criminal, como suporte de dados e uma série de outras coisas que podem beneficiar a investigação criminal, evidentemente isso não está servindo ao país e à República. E as dúvidas não param por aí. Algumas questões importantes têm sido discutidas sobre o acordo de leniência. Se nesse caso, quando não tiver dinheiro, recurso federal, quem vai fazer o acordo de leniência? Qual é o órgão que vai fazer? Quer dizer, nós estamos essa discussão toda está girando em torno da questão da esfera federal, mas a lei pode alcançar também outros níveis, né? Outras instâncias de poder. E aí, nesse caso, quem é que vai se beneficiar com isso? Quem que vai controlar essa multiplicidade de acordos de leniência? Parece um balcão de negócios. A proposta é que o Poder Judiciário possa ser ouvido e incluído também como responsável por acordos de leniência antes da regulamentação da lei anticorrupção. As ações são na Justiça Federal e se um acordo for celebrado nos estados, isso acaba também afetando as ações aqui do Ministério Público Federal e da Justiça Federal também. Então, isso é bastante preocupante e precisa que todos os órgãos que fazem parte do processo, eles pensem e sejam ouvidos para essa regulamentação da lei que está na pauta. Não dá para fazer isso apenas no âmbito do Poder Executivo, não. Não adianta cada órgão ficar bradando a sua autonomia, a sua independência, a sua competência legal em favor da desorganização, mais uma vez, do Estado, né? O crime está organizado, então o Estado tem que se organizar, as instituições têm que funcionar de forma harmônica. E quando tem uma investigação por um órgão que detém toda essa autonomia e independência, como é o Ministério Público Federal, com informações sigilosas que só ele detém nesse momento, só ele pode celebrar o acordo de leniência. Em 1978, nos Estados Unidos, foi criado o Programa de Leniência. Mesmo assim, não foi suficiente para deter o cartel de empresas. 15 anos depois, em 1993, foi realizada uma reforma radical nesse tipo de acordo. E aí sim começou a dar certo. A ideia passou por um processo de globalização e vários países adotaram esse tipo de acordo, inclusive o Brasil. Mas nem sempre usando o modelo norte-americano. Desde 2000, por meio de uma medida provisória, o Brasil tenta desestimular a prática de cartel. Mas só 3 anos depois, no dia 3 de outubro de 2003, foi realizado o primeiro acordo de leniência. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça era responsável por celebrar esse acordo, mas havia consulta ao Ministério Público. Mas com a Operação Lava Jato veio a Lei Anticorrupção. É uma lei recente, que foi pouco discutida, inclusive não está regulamentada. E há diversas repercussões aí que podem ser positivas ou negativas, isso precisa ser melhor debatido, discutido para que os seus efeitos sejam os melhores possíveis para a sociedade. O cenário está bastante confuso, está muito nebuloso e num momento muito crítico para a nação, né? No momento onde você está investigando uma grande negociata que se fez, quer dizer, quando você começa a desvendar essa negociata, aí surge um instrumento nesse momento que parece que cria mais confusão do que solução para isso. De acordo com a Lei 12.846, a Controladoria Geral da União vai fazer os acordos mesmo sem participar da investigação. É preocupante porque algumas empresas elas poderão iludir até a CGU, no sentido de que prestem ali na controladoria informações superficiais, informações que já estejam sendo investigadas, que já tenham até sido descartadas, ou mesmo pela Ministério Público, ou mesmo que ainda estejam em investigação em caráter sigiloso. Então, esse atropelo da CGU poderia, sim, dificultar as investigações e, especificamente, permitir, né, que continue aberto os financiamentos públicos, sendo que, muitas vezes, essa não é a intenção da Justiça Federal.
A discussão acontece também sobre a importância do acordo de leniência ser um instrumento importante de negociação para o órgão que executa a investigação. A constitucionalidade, o alcance, a compatibilidade do acordo de leniência, da lei anticorrupção, a compatibilidade das competências dos diversos órgãos, né? Até que ponto pode ir a CGU. E nós sustentamos que quando há uma investigação em curso pelo Ministério Público Federal ou pelo Ministério Público Estadual, esse órgão é que é competente para celebrar acordos de leniência, porque é ele que está conduzindo as investigações. A CGU afirma que vem se preparando. De treinamento e capacitação das comissões para que elas possam desenvolver esse processo. Nós já temos essa experiência em outras áreas nossas e temos condições também de fazer isso. No âmbito do Poder Executivo Federal, os diversos órgãos e entidades podem conduzir seus processos e, sendo o caso de uma proposta de acordo de leniência, esse processo vem para a CGU, porque no Poder Executivo Federal, a CGU é o órgão que tem competência exclusiva para essa celebração. O economista e presidente da Associação Contas Abertas diz que penalizar as empresas não significa colocar em risco a economia nacional. Em primeiro lugar, ainda que essas empresas sejam consideradas inidôneas, isso não vai parar o país. Isso é uma falácia, porque, na realidade, as empresas, mesmo que consideradas inidôneas, elas podem continuar a executar as obras que elas hoje tocam. Ele dá um exemplo. Lembra do Mensalão, um escândalo de corrupção política envolvendo compra de votos de parlamentares? Empresas estavam envolvidas na confusão e uma recebeu penalidade, mas não fechou as portas. Foi declarada inidônea e continua executando obras. No ano passado, por exemplo, recebeu 134 milhões de reais por conta de obras, sobretudo com o DENIT, né? Obras de recapeamento, obras de contornos rodoviários, etc. Representantes de várias associações relacionadas ao Tribunal de Contas, procuradores da República, Ministério Público de Contas, estão apreensivos e tomaram uma atitude. Nós temos uma representação junto com a NTCU, com Contas Abertas, que acabou ao Ministério Público de Contas, que acabou encampando e representando a TCU. E o que nós dissemos, olha, a CGU, para esse caso concreto, ela não tem condições, não deve firmar os acordos de leniência. Foram realizadas várias reuniões com associações representativas de procuradorias, Ministério Público e, inclusive, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. E usando como exemplo a Operação Lava Jato, uma das propostas para contornar a questão vem da AJUF. Se ainda não está numa fase judicializada, poderia ser feito pela Controladoria Geral da União sem nenhum problema. Por quê? Porque a lei assim determina. A legislação pode ser alterada ou poderia ter previsto, feito com outro órgão. Mas como já está judicializado, me parece que é mais adequado, se a Controladoria Geral da União fizer um acordo de leniência, também o faça chamando o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos investigativos, para que haja algo em conjunto. Mas falamos em hipóteses ainda que não estão previstas em lei, nem definidas pelo Judiciário em relação a essa situação. Para este economista, é preciso estar atento aos possíveis riscos de acordo de leniência. E a preocupação é que elas percam esse acesso a esses financiamentos públicos e aí, portanto, não tenham mais essa capacidade de continuar operando com dinheiro de terceiros. E aí é o perigo do acordo de leniência, porque se esse acordo for celebrado, um juiz futuramente, inclusive, poderá ficar impedido de declarar que essas empresas não terão acesso. Quer dizer, talvez a grande preocupação dessa celebração de acordo de leniência no âmbito da Controladoria Geral da União seja não só não considerar essas empresas inidôneas, como também continuar permitindo que elas tenham acesso a esse financiamento público. O importante nessa discussão é definir de forma precisa quem vai fazer o acordo de leniência, priorizando o interesse público. Não é rechaçar a ferramenta como não sendo válida. Não, ela é válida. Agora, vamos examinar qual é a melhor maneira de se introduzir isso aqui nas nossas instituições e dentro da nossa cultura também.